The Wizard of Oz, ou O Mágico de Oz no Brasil, é um filme do gênero musical infantil norte-americano, produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer e dirigido por Victor Fleming e King Vidor. O mesmo foi lançado nos Estados Unidos no dia 25 de agosto de 1939. Narra a história da garota Dorothy e seu cachorrinho Totó, que são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no estado do Kansas. Quando Dorothy e Totó viajam em direção à cidade das Esmeraldas para encontrar o mago ou o mágico de Oz, no caminho encontram um espantalho que precisa de um cérebro, um homem de lata sem um coração e um leão covarde que quer coragem. Todavia, quando o encontram, o mago pede ao grupo que tragam a vassoura da bruxa malvada do oeste a fim de receberem sua ajuda. Posteriormente, o mágico de Oz é desmascarado por Dorothy, que descobre ser tudo uma farsa cercada de artifícios e efeitos especiais, e que ele não possuía nenhum poder especial. Após uma longa jornada, o cérebro, o coração e a coragem que Dorothy e seus amigos procuravam foi encontrado em cada um dos protagonistas, ensinando que se deve confiar em si mesmo para se obter os seus desejos e, principalmente, que não há melhor lugar que a nossa casa. O filme é estrelado por Judy Garland como Dorothy Gale, ao lado dos atores Ray Blogger como Hanno, o espantalho, Jack Haley como Hickory, o homem de lata, e Bert Lahr como Zeke, o leão covarde. Este filme é considerado culturalmente, historicamente, visualmente e esteticamente significante pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e foi selecionado para ser preservado no Registro Nacional de Cinema Americano em 1989. Foi considerado como um dos 5 melhores da história americana pelo American Film Institute, ou Instituto Americano de Cinema, e Over the Rainbow como a melhor canção de filme da história. A mesma está na lista das melhores canções de filmes americanos de todos os tempos. O Mágico de Oz é amplamente considerado um dos maiores filmes da história do cinema mundial. A partir deste momento, vamos conhecer algumas curiosidades sobre o filme O Mágico de Oz. O filme surpreendeu na época, afinal, fez uso da técnica de filmagem Technicolor. Nas sequências que são filmadas no estado do Kansas, nota-se a cor marrom, e em seguida em Oz, as cores aparecem. O autor do livro recebeu $75 mil pelos direitos autorais, valor excelente para a época e para a produção do filme. Para realizar o filme, foi necessária a participação de 5 diretores e 14 roteiristas. Porém, o diretor principal foi Victor Fleming, que deixou O Mágico de Oz para dirigir outro famoso filme intitulado E o Vento Levou. O traje do leão covarde era feito de uma verdadeira pele de leão, que pesava 100 libras, ou aproximadamente 45 quilos. O enredo original do livro, publicado pela editora americana Judge M. Hill Company, na cidade de Chicago, no dia 17 de maio de 1900, é sucesso até os dias atuais e serve ainda como inspiração para muitas outras obras. Para dar mais vida ao tornado do início do filme, que leva a casa de Dorothy para Oz, a equipe responsável pelos efeitos especiais usou uma meia calça de musseline enorme com 15 metros de comprimento, rodeada de poeira e muita sujeira. Além disso, os cavalos coloridos do filme foram pintados com pó de gelatina. O fogo que sai do sapato de Dorothy Gale foi feito com suco de maçã.
e o óleo do homem de lata era, na verdade, xarope de chocolate. Existe uma lenda que ronda os bastidores do filme, a qual diz que um anão que interpretava um Munchkin teria se suicidado no set de filmagens durante as gravações e que, sem querer, apareceu em uma cena. Na época, o estúdio alegou que a figura ao fundo era um grande pássaro e, em seguida, mudou a versão, dizendo que era um guindaste. Algum tempo depois, uma nova cena foi feita e a imagem sumiu. Na cena do desaparecimento da bruxa má na terra dos Munchkins, a atriz Margaret Hamilton teve parte do corpo queimado e precisou ficar afastada do set de gravação. Em seguida, uma dublê foi escalada para substituí-la, porém também sofreu queimaduras. Por muito pouco, o personagem do Leão Covarde não foi interpretado por um animal real. A Metro-Goldwyn-Mayer queria muito usar o leão símbolo do estúdio como protagonista e que fosse dublado, tendo uma participação reduzida. Para a tranquilidade e felicidade de todos, isto não aconteceu. Na história original do livro, os sapatinhos de Dorothy eram prateados. Entretanto, devido às técnicas de cores, foram modificados para a cor vermelha. Assim, foram fabricados 8 pares para o filme, sendo que um deles foi roubado muitos anos depois, e o último, quando vendido, alcançou o valor de $165 mil. Para a felicidade de todos, os sapatos roubados foram recuperados 13 anos depois. Judy Garland tinha 16 anos quando interpretou Dorothy, que era apenas uma menina de 10 anos. Por isso, a atriz utilizou espartilhos apertados para que não aparecessem os seios e sinais da adolescência. Mais velha, Judy desenvolveu diversos distúrbios em relação ao corpo e viciou-se em remédios para emagrecimento. Outra lenda que cerca o Mágico de Oz é sua relação com o disco The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Os mais afoitos dizem que se o disco for reproduzido junto com o filme, suas músicas e sons se encaixam perfeitamente na história. A banda nega qualquer relação com o filme. Walt Disney queria filmar O Mágico de Oz logo após lançar Branca de Neve e os Sete Anões. Todavia, a Metro-Goldwyn-Mayer já possuía os direitos do livro para a realização do filme. O Mágico de Oz começou a ser rodado em 13 de outubro de 1938 e só terminou as filmagens no dia 16 de março de 1939. A equipe demorou 5 meses e 3 dias para realizar todo o trabalho. O mesmo só foi lançado 5 meses depois, no dia 25 de agosto de 1939, ou seja, mais de 10 meses após o início das filmagens. O filme tem um total de 1 hora e 41 minutos de duração. Na época, O Mágico de Oz foi considerado um fracasso, tendo custado $2.700.000. Até então, era o filme mais caro da década de 1940. Quando foi lançado no cinema, rendeu apenas $3 milhões. Dorothy se tornou um ícone do cinema e da carreira de Judy Garland. Contudo, inicialmente, o papel seria para a estrela mirim Shirley Temple, que estava em ascensão na época. No entanto, Temple não conseguiu o papel porque não sabia cantar. Posteriormente, a filha de Judy Garland, Liza Minnelli, casou com Jack Haley Jr., filho do ator que interpretou o Homem de Lata. O cãozinho chamado Toto foi interpretado por uma cadela chamada Terry, que ganhava $125 por semana de filmagens. Terry apareceu em 16 filmes diferentes, porém,
tornou-se mais famosa como Toto no filme O Mágico de Oz. Toto foi seu único papel creditado, embora ela não fosse creditada como Terry, mas sim sempre como Toto. Terry era de propriedade de Carl Spitz, um treinador de cães de Hollywood. A cadelinha Terry nasceu no dia 17 de novembro de 1933 e faleceu no dia 1º de setembro de 1945, aos 12 aninhos de idade. Toto fez sua última participação em 1945 no filme intitulado Easy to Look At. Logo após, aposentou-se aos 12 anos e ficou morando com a família Spitz como animal de estimação. Após sua morte, a família a enterrou em sua propriedade, mas, em 1958, a Ventura Freeway foi ampliada e a propriedade foi vendida para a construção ser realizada. Toda a área foi destruída, inclusive o túmulo de Toto. Em 2010, uma campanha para fornecer a Toto um monumento em sua memória foi bem sucedida. Assim, foi realizada uma cerimônia para a inauguração do monumento no dia 18 de junho de 2011, no Hollywood Forever Cemetery, onde foi apresentado o seu novo memorial. Em seu monumento está escrito: "Damos a você este novo lar, 53 anos depois, visto que não há lugar como o lar. Descanse em paz, querida amiga." O Comitê Memorial de Toto. Em 1940, o filme foi indicado a 6 Oscars. Ganhou 2, o de melhor música e partitura original e o de melhor música e canção original. Porém, perdeu o Oscar de melhor filme para o famoso Gone with the Wind, ou E o Vento Levou. Judy Garland ganhou o prêmio Academy Juvenile Award por seu excelente desempenho como atriz juvenil durante o ano anterior, ou seja, por suas atuações nos filmes Babies in Arms e O Mágico de Oz. Adriana Caselotti, uma atriz, cantora e dubladora ítalo-americana, fez a voz de Juliet na canção do Homem de Lata intitulada If I Only Had a Heart, ou Se Eu Tivesse Apenas um Coração. A partir deste momento, vamos saber o que aconteceu aos principais atores do filme O Mágico de Oz. Mitchell Lewis foi um ator de cinema norte-americano, contratado pela Metro-Goldwyn-Mayer, onde atuou tanto em filmes mudos como sonoros. No filme, atuou como Wink, o capitão da guarda. O ator foi casado 3 vezes. Nasceu no dia 26 de junho de 1880, na cidade de Syracuse, no estado de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 24 de agosto de 1956, no bairro de Woodland Hills, condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 76 anos de idade. A causa da sua morte não foi divulgada. Está sepultado no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, na cidade de Glendale, no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 42 anos, desde 1914 a 1956. Pat Walsh foi um ator norte-americano e artista de circo que se especializou em retratar animais ou fazer personificação de animais. No filme, atuou como Rei Macaco Alado. O ator nunca casou. Tinha apenas 1,17 m de altura. Nasceu no dia 26 de julho de 1900, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 11 de dezembro de 1991, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 91 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Nessa época, Pat
era o último membro sobrevivente do elenco do filme O Mágico de Oz. Está sepultado no Westwood Memorial Park Cemetery, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 69 anos, desde 1910 a 1979. Charles Grapewin foi um artista norte-americano de circo, escritor, ator de teatro e cinema. No filme, atuou como Tio Henry. O ator foi casado com Anna Chance de 1896 até a morte de sua esposa em 1943. Charles tinha 1,71 m de altura. Nasceu no dia 20 de dezembro de 1869, na cidade de Xenia, Ohio, Estados Unidos. Faleceu no dia 2 de fevereiro de 1956, na cidade de Corona, Califórnia, Estados Unidos, aos 86 anos de idade. Foi informado apenas que o ator faleceu de causas naturais, sem dar maiores detalhes. Foi cremado e suas cinzas estão sepultadas junto às de sua esposa no grande mausoléu no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, na cidade de Glendale, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 56 anos, desde 1900 a 1956. Claire Blendick foi uma atriz norte-americana de teatro e cinema. Tornou-se mais conhecida quando atuou como Tia Anne no filme O Mágico de Oz. A atriz foi casada apenas uma vez com o engenheiro de Minas Harry Stanton Elliott, isto no período de 1905 a 1912. O casal não teve filhos. Claire tinha 1,65 m de altura. Nasceu no dia 4 de junho de 1876, na cidade de Hong Kong, na China. Faleceu no dia 15 de abril de 1962, no bairro de Hollywood, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 85 anos de idade. A causa de sua morte foi suicídio. A atriz deixou a seguinte nota: "Agora estou prestes a fazer a grande aventura. Não aguento mais essa dor agonizante que está em todo o meu corpo, assim como também não posso enfrentar a cegueira iminente. Peço ao Senhor que receba minha alma. Amém." Clara foi cremada e suas cinzas estão sepultadas no grande mausoléu no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, na cidade de Glendale, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 49 anos, desde 1901 a 1950. Margaret Hamilton foi uma atriz norte-americana. No filme, atuou como Miss Elmira Guiche, a bruxa malvada do Oeste. Margaret foi casada apenas uma vez com Paul Reserve, no período de 1931 a 1938. O casal teve um filho chamado Hamilton Reserve. A atriz tinha 1,52 m de altura. Nasceu no dia 9 de dezembro de 1902, na cidade de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Faleceu no dia 16 de maio de 1985, na cidade de Salisbury, Connecticut, Estados Unidos, aos 82 anos de idade. Desenvolveu a doença de Alzheimer e faleceu dormindo após sofrer um ataque cardíaco. Foi cremada no cemitério rural de Poughkeepsie e suas cinzas foram espalhadas na cidade de Armenia, no estado de Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 49 anos, desde 1933 a 1982. Billie Burke foi uma atriz norte-americana muito famosa na Broadway, no rádio
no cinema mudo e posteriormente no cinema sonoro. No filme, atuou como Glinda, a Boa Bruxa do Norte. Billy foi casado apenas uma vez com Florence Ziegfeld no período de 1914 a 1932. O casal teve uma filha chamada Patricia Ziegfeld Stevenson. A atriz tinha 1,60 m de altura. Nasceu no dia 7 de agosto de 1884, na cidade de Washington, D.C., Estados Unidos. Faleceu no dia 14 de maio de 1970, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 85 anos de idade, em decorrência do mal de Alzheimer. Encontra-se sepultada no Kensico Cemetery, no condado de Westchester, Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 57 anos, desde 1903 a 1960. Burt Lahr foi um ator e comediante norte-americano de teatro e cinema. No filme, atuou como Zeke, o Leão Covarde. Burt foi casado 2 vezes com Mildred Schroeder, de 1940 a 1967, e posteriormente com Mercedes Del Pino, de 1929 a 1939. Teve 4 filhos, chamados John Lahr, Jane Lahr, Herbert Lahr e John Henry Christopher Lahr. O ator tinha 1,75 m de altura. Nasceu no dia 13 de agosto de 1895, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 4 de dezembro de 1967, na cidade de Nova York, Estados Unidos, aos 72 anos de idade. Os jornais relataram que a causa da sua morte foi pneumonia, porém, o ator sucumbiu na realidade a um câncer, uma doença que ele temia muito, contudo, não sabia que a tinha. Está sepultado no Union Field Cemetery, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 51 anos, desde 1915 a 1966. Jack Haley foi um ator norte-americano, comediante, apresentador de rádio, cantor e dançarino. No filme, atuou como Hickory, o Homem de Lata. Foi casado com Florence McFadden, de 1921 a 1979, com quem teve 2 filhos, Jack Haley Jr. e Gloria Haley. O ator tinha 1,75 m de altura. Nasceu no dia 10 de agosto de 1898, na cidade de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Faleceu no dia 6 de junho de 1979, no Ronald Reagan UCLA Medical Center, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 80 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Está sepultado no Holy Cross Cemetery, na cidade de Culver City, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 53 anos, desde 1924 a 1977. Ray Bolger foi um ator norte-americano de cinema e televisão, cantor, dançarino e artista de palco, atuando em musicais. Começou sua carreira na era do cinema mudo. Ray foi um grande artista da Broadway nos anos de 1930. No filme, atuou como Hank, o Espantalho. Foi casado com Gwendolyn Bolger, de 1929 a 1987. O casal não teve filhos. O ator tinha 1,79 m de altura. Nasceu no dia 10 de janeiro de 1904, no bairro de Dorchester, na cidade de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Faleceu no dia 15 de janeiro de 1987, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos,
5 dias após completar 83 anos de idade, vítima de câncer de bexiga. Está sepultado no Holy Cross Cemetery, na cidade de Culver City, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 63 anos, desde 1922 a 1985. Frank Morgan foi um ator norte-americano de rádio, teatro e cinema. Iniciou sua carreira na era do cinema mudo em 1916 e, em seguida, passou a atuar em vários filmes sonoros, isto nas décadas de 1930 e 1940. Sua atuação mais famosa foi no papel principal como o Mágico de Oz, em 1939. Foi casado com Alma Muller, de 1914 até sua morte em 1949. O casal teve um filho, chamado George Morgan. O ator tinha 1,73 m de altura. Nasceu no dia 1º de junho de 1890, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 18 de setembro de 1949, na cidade de Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos, aos 59 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Está sepultado no Greenwood Cemetery, no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 33 anos, desde 1916 a 1949. Judy Garland foi uma atriz, cantora e dançarina norte-americana. É considerada por muitos uma das principais estrelas e cantora dos filmes musicais da Era de Ouro de Hollywood. No filme, atuou no papel principal como a garotinha Dorothy Gale. Judy foi casada 5 vezes e teve 3 filhos, os quais são a atriz Liza May Minnelli, nascida no dia 12 de março de 1946, no bairro de Hollywood, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Liza completou 73 anos de idade no presente ano 2019. Lorna Luft, nascida no dia 21 de novembro de 1952, na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos. Lorna completou 67 anos de idade no presente ano 2019. E Joey Luft, nascido no dia 29 de março de 1955, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Joey completou 64 anos de idade no presente ano 2019. Judy Garland tinha 1,51 m de altura. Nasceu no dia 10 de junho de 1922, na cidade de Grand Rapids, Minnesota, Estados Unidos. Faleceu no dia 22 de junho de 1969, na cidade de Londres, Inglaterra, 12 dias após completar 47 anos de idade, vítima de overdose de barbitúricos. A atriz foi encontrada morta no banheiro de sua casa alugada, localizada em Cadogan Lane, Belgravia, na cidade de Londres. No inquérito, o legista Gavin Thurston afirmou que a causa da morte foi uma superdosagem incauta de barbitúricos e ainda enfatizou que a overdose não foi intencional e nenhuma evidência sugeriu que Judy havia falecido por suicídio. O atestado de óbito da atriz afirmava que sua morte foi acidental. Está sepultada no Hollywood Forever Cemetery, no distrito de Hollywood, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 45 anos, desde 1924 a 1969. Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem à maravilhosa atriz Judy Garland, a todos os atores,
assim como também a toda a equipe que realizaram este extraordinário e inesquecível filme, o qual nos deixou personagens inesquecíveis e eternos, vividos nas telas do cinema e da televisão mundial, nos proporcionando tantos momentos de sonhos, magia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Judy Garland estará sempre guardada eternamente em nossos corações como a linda e inesquecível garotinha Dorothy Gale, do filme O Mágico de Oz. Dedico este vídeo também a todos os fãs de Judy e do filme O Mágico de Oz. Que Deus esteja protegendo e amparando a todos e as suas famílias, assim na terra como no céu, e da mesma forma a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Sonhar sempre. Esta é a melhor receita de nossas vidas. O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. Não se deixe levar pelo desânimo e jamais permita que um obstáculo o impeça de alcançar o sucesso. Vá em frente sem medo, porque viver será sempre o maior desafio da sua existência. A força de vontade é o leme que conduz o barco da vida, a nossa vida, e nos faz navegar em mares turbulentos e bravios em busca de nossos sonhos de criança. Viva, sonhe sempre, independente de sua idade física. Sonhe com o coração, com sua alma, com seu espírito eterno, levando consigo sempre muita fé e, principalmente, todo o amor e carinho emanado pela luz divina, pela luz do nosso Pai Maior, pela luz de Deus. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.